Primeiramente, quero dar boa noite a todos, né, agradecer a presença de vocês aqui nesse encontro. Uma breve apresentação. Meu nome é Eugênio Miguel Mancini Schileder, sou conhecido profissionalmente por Mancini, e eu ingressei na Petrobras em 1963 e me aposentei o ano passado. Então, foram 52 anos a serviço da companhia, sempre na área de engenharia. Eu passei, cedido pela empresa ao governo, eu vivi 14 anos em Brasília, e a serviço do Ministério de Minas e Energia, 7 anos, onde fui secretário de Energia, presidente da Comissão de Gás, enfim, trabalhei na área de energia e energias alternativas, e depois fiquei 7 anos também no Ministério do Planejamento, onde fui diretor do Brasil em Ação, naquela época, governo Fernando Henrique, e também fui assistente econômico, assessor econômico do ministro Mantega, ministro do Planejamento. Bom, voltei para a Petrobras, trabalhei na BR 2 anos, na área de novos negócios, voltei para engenharia e encontrei a engenharia muito diferente de quando eu tinha saído de lá. O que eu vou apresentar está transcrito nesse livreto que vocês receberam, de maneira que mesmo que quem tem interesse não precisa anotar nem nada, está tudo aqui. Eu vou tentar resumir o máximo para a gente não ficar com uma história muito longa. Mas é importante saber como é que a gestão de empreendimentos evoluiu na companhia desde a sua criação. Os slides que eu preparei seguem mais ou menos a história dessa atividade na companhia, que sempre foi muito importante, porque ela definiu o ativo, né, os valores, os custos da nossa capacidade produtiva ao longo de toda a história. Então, o conteúdo é esse aí. Eu vou fazer uma rápida explanação sobre como essa atividade surgiu na empresa desde os primeiros anos, desde o CNP, na verdade, né? Nos primeiros anos, a época de aprendizado que a empresa teve, foi um aprendizado duro, mas rápido, né? A busca da excelência, sempre nessa atividade de gestão de empreendimentos, a atuação do GEOP e do CGEM na época, eu vou depois explicar o que é. Não sei se todo mundo aqui é Petrobras, não, né? Tem gente de fora, né? Que não conhece as siglas, não conhece a linguagem, então eu vou explicar. E depois, a partir do ano 2000, aconteceu uma reestruturação na empresa que levou a uma quase terceirização do gerenciamento de empreendimentos. E, finalmente, terá uma parte as recomendações que eu pretendo fazer tanto à companhia quanto ao governo, né? Seria usado para isso. Bom, a Petrobras foi criada em 1954. Antes disso, tudo que tinha de petróleo no Brasil era operado pelo CNP, era coordenado, desenvolvido pelo CNP. E era muito pouco. Em 54, o Brasil produzia 2.000 e qualquer coisa barris por dia, 2.700, eu acho, barris por dia, e consumia 130 mil. Havia um descompasso imenso, né, entre a nossa capacidade de produção e o nosso consumo, embora o consumo fosse bastante baixo, né? Hoje nós consumimos quase 3 milhões, 2 milhões e caquerada. Naquela época eram 130 mil barris. O que existia de instalações petrolíferas na época era a refinaria da Relan, da Bahia, que era uma refinaria de 2.000 e poucos barris por dia, né? Tínhamos uma refinaria em construção, que é a RPBC, era uma refinaria para 40 mil, mas estava em construção. Tínhamos os campos da Bahia, Miranga, não me lembro direito mais quais eram, Candeias, aqueles campos lá terrestres, né, de baixíssima produção, uma frota de petroleiros de 200 mil toneladas. Né? Pra vocês terem ideia, eram
11 navios pequenos, né, para transporte. Logo nos primeiros anos, a Petrobras percebeu que tinha que fazer um esforço grande na área de aumento da capacidade produtiva, tanto de produção de petróleo como de refino, porque nós refinávamos 2.000 barris e consumíamos 130. A dependência externa era fantástica, né? E partiu-se, então, para um período de aprendizado com novos empreendimentos sendo planejados, né? Nessa época, usava-se, não tinha, quer dizer, como não havia nenhuma experiência, tanto técnica como gerencial, na área de projeto e na área de engenharia e na área de gestão de empreendimentos, era tudo contratado com grandes empresas estrangeiras, né? E eu vou me permitir ler aqui, só para a gente ter ideia. A RELAM era contratada com a Kellogg, né? A RPBC era a Pan American HRI, né? Hydrocarbon Inc. E o material veio da Five Sleeve Schneider. O oleoduto Santos Jundiaí, que estava em construção pela William Brother, né? E o xisto, eu esqueci de falar do xisto, já se mexia com xisto em Tremembé, né? E as instalações eram, se não me engano, da Foster Wheeler. E os navios da Fronap eram construídos nos estaleiros da Suécia, Inglaterra, Holanda e Japão. Então não existia a indústria brasileira, né? Um outro ponto que a Petrobras percebeu na época é que ela teria que contribuir, que teria que se esforçar na direção da formação de uma indústria nacional e de uma engenharia nacional no setor petróleo. Seria essencial para que ela se desenvolvesse. Havia não só um passado a recuperar, por causa do que não foi feito, mas um futuro que o país deveria crescer, um futuro em que essas atividades e essa existência no mercado seria imprescindível. O período de aprendizado veio com a instalação, com o aumento da capacidade produtiva da Petrobras. E aí houve uma transição. Enquanto nesse período inicial tudo era feito tipo turnkey ou EPC, mesmo que fosse pago de forma diferente, porque nós na época pagávamos por administração, pagávamos por preços unitários, pagávamos de acordo com o andamento da obra. Nós não tínhamos era a condição de gerenciar isso, mas nós fazíamos pagamentos diferenciados. Hoje, por exemplo, não se usa mais administração, não se paga mais nada por administração, preço unitário muito pouco. Mas naquela época era feito assim. Nós não sabíamos fazer, nós contratávamos uma grande empresa para fazer tudo, ela trazia os materiais do exterior, trazia os soldadores do exterior, trazia capacitação do exterior, e a nossa gestão era pontual. Aqui vai ser de um jeito, de outro, era tudo disperso, nós não tínhamos um órgão, uma instituição que consolidasse isso em conhecimento, em know-how, né? Eram os primeiros anos. Já na segunda fase, que vai até os anos 60, isso aqui eu estou falando dos anos 50 e início de 60, já nos anos 60 a Petrobras começou a realizar obras com mais recursos próprios. Já existia o Senap, né, que preparava pessoal capacitado nessa área. Havia pequenas equipes de projeto e de construção lá no DEPRO, né? No DEPRO, DEPE, no trio lá da área de produção, já existiam projetos feitos no Brasil por pessoal brasileiro, e aí já se começou a estabelecer um modelo de gestão mais bem definido. A estruturação de 1965 criou os departamentos. Os departamentos, a Petrobras era toda dispersa regionalmente, aí criou-se os departamentos, que eram órgãos intermediários de gestão, para poder fixar o conhecimento, o know-how de cada área. Então, criou-se o DESPRO, que era a área de produção, o DEPIN, Departamento Industrial, que cuidava das refinarias, o DETRAN, que cuidava dos oleodutos, do transporte marítimo, dos terminais, e o DECOM, que fazia a parte comercial.
Na área de engenharia existia o SENGE antigo, né, que era um órgão que fazia projetos diversos, mas não centralizadamente. Nessa época, olha, eu não tenho memória para isso tudo, não, então vocês me permitam. Nessa época foram construídos, né? Primeiro houve a ampliação da capacidade da RELAM, né, para 10 mil, para 32 em 59, para 42 em 1960. Construiu-se o terminal marítimo Almirante Alves Câmara, TEMADRE, que era associado à produção, que é escoamento de petróleo excedente da RELAM, e também, mais tarde, com o Parque do Mirim, o escoamento dos produtos da RELAM. Construção do oleoduto Catu-Mata Candeias, por equipamento, com pessoal e equipamentos próprios da Petrobras. Isso é para mostrar como é que esse aprendizado foi adquirido, né? Como é que a Petrobras ela foi fazendo, ela aprendeu, né? Refinaria Duque de Caxias foi construída no final do período, entrou em operação em 1961, com 90 mil barris por dia. Essa era a previsão para poder atender a missão da companhia na época, que era atender o mercado de derivados. Nós tínhamos, na verdade, duas missões. Uma que era a autossuficiência na produção de petróleo e a outra que era derivados. Então, e por aí foi, né? Construção do terminal da Guanabara, refinaria Gabriel Passos, Alberto Pasqualini, oleoduto Rio Belo Horizonte, etc. Vários, Carmópolis, tudo isso é dessa época. E aí passou a se desenvolver dentro da própria companhia a capacidade gerencial de você colocar recursos para funcionar e construir a capacidade produtiva da empresa. Nessa época, isso era tudo distribuído pelos departamentos e não havia, assim, uma consolidação dessa experiência que era diferenciada entre os departamentos. No final dos anos 60, o Brasil estava em crescimento acelerado e a empresa sentiu que ia ter que fazer algo diferente para poder atender o aumento do consumo de derivados e a necessidade de produção de petróleo, que nós importávamos um bocado de petróleo. Aí criou um empreendimento chamado GEOP, que era o Grupo Executivo de Obras Prioritárias, encarregado de fazer algumas grandes obras, como a Replan, né, o oleoduto São Sebastião Replan, né, Paulínia, e uma usina de uma unidade de lubrificantes na Reduc, né, e tudo tinha que ser feito muito rápido. Então, foi estabelecido um prazo de 1000 dias, né, e um orçamento que foi rigorosamente cumprido. Todos os empreendimentos terminaram 2 a 3 meses antes do prazo, quer dizer, em menos de 3 anos, e o orçamento foi rigorosamente cumprido. E a forma de conduzir isso foi, depois, serviu de justificativa para se implantar uma unidade centralizada de gestão de empreendimentos na companhia, que foi o Serviço de Engenharia, o SEGEM, que operou de 1972 até o ano 2000. O SEGEM, o GEOP, foi um sucesso, né, e serviu de base para a instalação do SEGEM, que ao longo desse tempo todo adquiriu um know-how formidável na área de gestão de empreendimentos, né. Funcionava nessa época, a Petrobras funcionava como integradora dos projetos. O modelo de gestão de empreendimentos era baseado na Petrobras gerenciando o projeto, ou seja, ela fazia por meios próprios ou contratados o projeto de engenharia e, à medida do avanço do projeto de engenharia, ela contratava as especialidades. Então, o projeto de civil seguiu bem, está numa situação que já pode contratar, contratava o civil, depois contratava a mecânica e os tanques, enfim, uma meia dúzia de contratos, você acertava você movimentava os recursos para aquela unidade ser construída. E a Petrobras gerenciava a interface entre todos os contratos e entre o projeto, entre o planejamento, o projeto, as compras e a construção. Então, isso era uma tarefa nossa, né, da companhia, que então mantinha o controle do projeto, o controle da execução, e era
o grande comprador nacional, né, e ela tinha desenvolveu um poder de compra muito poderoso que permitiu a ela influenciar o desenvolvimento do mercado nacional de fornecimento de bens e equipamentos, né. Nós saímos de 100% importado para 80% adquiridos no mercado nacional em 1980, talvez, né. O CEGEM, o SERMAT e o SEMPES eram a estrutura que dava apoio a essa maneira de conduzir os empreendimentos. Quando chegou em 2000, no ano 2000, aconteceu uma reestruturação na companhia e toda a parte de... Essa reestruturação ela criou as unidades de negócio, passaram a ser as unidades que gerenciavam e que promoviam o aumento da capacidade produtiva. E as áreas de tecnologia, materiais e gestão de empreendimentos passou a ter um papel secundário, um papel de prestador de serviço, praticamente, né? Isso passou toda a responsabilidade sobre o investimento para a área de negócios, né? Isso e contrariava toda a experiência que o CEGEM tinha armazenado e conduzido durante esse tempo todo. Em pouco tempo, quer dizer, isso aí abriu, a Petrobras reduziu o seu poder de compra e sua influência sobre o mercado, perdeu participação e poder no gerenciamento da implantação das novas unidades e tornou-se um alvo preferencial dos interesses e das manobras de mercado do cartel de grandes empreiteiras prestadoras de serviços de construção e montagem. Isso derivou, na minha opinião, eu não tenho provas, mas tenho convicção, né, do fato de você passar a fazer contratos de grande valor, né, multidisciplinares e com projeto não perfeitamente definido, né. Isso obrigava, primeiro, a antecipar as licitações, porque se você ainda vai fazer o projeto, para depois contratar, é uma coisa. Se você vai contratar agora, você tem que fazer muito cedo para dar tempo ao cara fazer o projeto, né, e comprar, né. Tem equipamentos que levam anos, né, para serem fabricados. Então, você tinha que antecipar a licitação. Quando você antecipa a licitação, você licita com menos informação definida. Então, vai gerar mais tarde modificações, aditivos, etc., né. Outra coisa, você transfere para a contratada, você transfere o risco da obra, do projeto, do mercado, da construção, todo o risco passa para a empreiteira, coisa que a Petrobras fazia no outro modelo. Quando ela era integradora, o risco e a contingência é dela. É claro que o construtor sempre tem lá o risco dele, mas é um risco menor, né, no nível da construção. Os benefícios, quando ocorrem, se você tem um contrato fechado antes do projeto, qualquer benefício que você tiver ao longo do projeto, seja de otimização do projeto, seja de redução dos preços junto aos fabricantes ou de negociação com os subcontratantes, enfim, qualquer benefício do projeto deixa de ser da Petrobras, passa a ser da contratada. Há um sem número de custos agregados ao contrato quando você faz um contrato dessa natureza, que é o que a gente chama de EPC, né? Engineering, você compra junto a engenharia, os bens e a construção, tudo de uma vez só, né? Num contrato enorme, bilhões de dólares, quer dizer, a empreiteira que ganha aquilo também não faz aquilo sozinho, vai ter que buscar no mercado os subcontratados para executar. Dessa vez que ela vai ao mercado, ela consegue competição, porque ela está com um projeto definido, ela vai contratar empresas com BDI menor, especializadas, e o custo será certamente menor. Quando você vai dar preço lá no início, você tem que levar em conta todos os riscos e os preços sobem, né? Os preços são muito mais elevados. Na época, a gente fazia
um cálculo por alto e achava que essa forma de contratar leva de 30% a 40% de elevação de preço nas propostas. E ainda tem os aditivos, né? Porque vai haver modificações e vão ter aditivos. Eu vou ler rapidinho os danos que a Petrobras sofre com a aplicação, com a utilização do modelo EPC. Modelo de contratação EPC, quando ela já tem desenvolvido, tem uma equipe enorme. A Petrobras tem milhares de técnicos disponíveis, né? Milhares de técnicos disponíveis na engenharia, e tinha o know-how de fazer o gerenciamento, né? Ela, ao abrir mão disso, sem dispensar essa mão de obra, porque você pode optar, fazer o seguinte: não quero mais ninguém para fazer nada, vou economizar, sei lá, 15 mil empregados, né? Economizar entre aspas, economizar o custo de 15 mil empregados, e vou contratar tudo com as empreiteiras, vou pagar mais um pouco lá, mas não quero ter gente aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é você manter a gente que podia fazer e ainda pagar para a empreiteira um sobrepreço, que foi o que aconteceu, né? Eu acho que boa parte do endividamento da companhia advém desses preços excessivos que nós contratamos ao longo desses últimos 10 anos aí. Quer dizer, não é só da corrupção. A corrupção tem lá alguns bilhões, não sei quanto, né, de desvios, mas muito é o próprio sobrepreço, que isso aí foi num crescendo, e o contrato anterior servia para você estimar o contrato seguinte. Isso aí foi numa espiral impressionante. Eu estava até conversando com colegas aqui, quando eu fui gerente da companhia, nos anos, sei lá, 80, 90, o duto custava $30 a polegada metro. Era um número assim que a gente colocava, variava em torno disso, dependendo da complexidade, tamanho do diâmetro do tubo, etc. Quando eu voltei de Brasília, estava em 100, 60, 80 dólares. E o dólar não teve essa inflação toda. Então, esse troço foi uma espiral mesmo, que interessou ao esquema que estava montado na época. E o cartel de empreiteiras, hoje conhecido, certamente contribuiu, né? Porque quanto menos transparente é a contratação, e quanto maior o volume, o valor do contrato, menos empresas, né? Menos empresas têm condição de participar da licitação. Eu esqueci de virar aqui. Então, já falamos isso, a influência das grandes empreiteiras, a instituição, transferência de risco. Bom, aqui são os danos, eu vou citar mais ou menos com alguns comentários. Então, os danos que eu percebo nesse tipo de contratação, o primeiro deles, e talvez o mais importante, é a perda do controle sobre o projeto. Quer dizer, você faz um esboço de projeto e entrega para alguém que vai fazer todo o resto. Vai complementar o projeto básico, vai fazer o projeto executivo, vai comprar os bens e equipamentos, vai subcontratar as empresas que vão fazer a construção e vai construir, né? Uma outra foi a transferência dos riscos. A transferência dos riscos significa simplesmente transferência de custos. E isso tem que ser pago. Então, a empreiteira estima lá os riscos dela na hora da contratação, coloca lá, sei lá quanto, um BDI lá em cima, né? 20%, 30%, e é isso que tem que ser feito mesmo. Só que isso aí, às vezes, não ocorre. E aí isso passa a ser um ganho adicional que, a rigor, não precisava ter. Quando a Petrobras assume o risco, ela paga mais justo o valor do contrato. Quando ela transfere o risco, ela vai pagar risco. Licitação antecipada dos pacotes, já falei a razão. Ajustes no fornecimento e excesso de aditivos também, é justamente provocado pela antecipação dos pacotes. Não tem como você fazer um EPC se você não antecipar a licitação. Está na cara, né? Porque se eu não fizer EPC, eu vou fazer projeto. Então, eu começo o projeto hoje. Daqui a 6 meses eu contrato a civil, daqui a 1 ano eu contrato a mecânica, etc. Se eu for fazer EPC, eu não faço nada hoje, eu passo tudo para ela. Então,
E eu tenho que dar muito mais cedo, porque ela vai começar o projeto agora. Eu poderia já ter feito o projeto, ou metade dele, ou parte dele, né? Benefícios contratuais para a contratada. Otimizações, está dentro inclusive aquelas decorrentes das negociações com subfornecedores. Quer dizer, eu ponho lá na minha proposta que eu vou comprar aquele equipamento por 100, por 50 milhões. Aí, na hora lá do pega mesmo, eu dou um jeito, eu sou o comprador, eu vou lá no fornecedor e compro por 45, 48. Esse dinheiro é meu, não é da Petrobras. Quando a Petrobras compra, ela é que tem esse benefício. Perda de competitividade. Visível, porque se eu vou trabalhar só com empresas grandes, eu não tenho 50 empresas grandes, eu tenho 8, né? Eu vou depois mostrar um quadro aí que mostra a concentração de contratos que aconteceu na Petrobras nesse período, de 2009 a 2013, é uma coisa assustadora, né? E eu levei esse assunto ao meu gerente executivo e ele achou que era normal, né? Gerente executivo da engenharia. Quem é do TCU sabe quem é. Perda... Achou que era normal. A Petrobras, ele me falou assim, Petrobras é uma empresa grande, tem que trabalhar com grandes empresas. Era essa a visão, né? E eu achando que tinha concentração demais em 8 empresas só. Só 8 que contratavam. Eu vou mostrar depois. Perda do poder de compra. Quem passou a comprar no mercado foram diversas empreiteiras, né? Um número de, porque nós não comprávamos mais. Então, nós perdemos toda a capacidade de influenciar o mercado, seja para melhorar a produtividade, seja para crescer, seja para, enfim, para todos os efeitos. A Petrobras era a maior compradora do país. Então, ela tinha condição de orientar o mercado na direção da política industrial, né? Por exemplo, de substituição de importações, né? De produzir aqui coisa que não tinha. Nós trabalhamos muito nisso. Elevação dos custos, né? Eu já falei nos 30% e 40%, mas sem muita dificuldade a gente achava ganhos indevidos, né, das contratadas na caixa preta da proposta a preço global. Elas tinham lá uma proposta a preço global de 2 bilhões de dólares, né? Aquilo ali, embora tivesse um demonstrativo de formação de preço, mas não era para efeito de você saber qual era o preço de cada item, né? Era uma caixa preta, que você não conseguiu abrir porque o nosso serviço jurídico não permitia. Por questão não sei qual era a questão. Você tinha esse problema da caixa preta, né? Riscos e contingências, né? Subcontratações, você com um projeto detalhado, você contrata com competitividade, porque tem lá 5, 6, 10 empresas sabendo exatamente o que é e você é o contratador do projeto, você consegue preços BDIs mais baixos e preços menores, preços mais justos, né? Não é menor, mais justo, né? Diferenças de preço de compra e venda de bens, também já falei isso. Na proposta está 50 milhões, ele lá compra por 40 e essa diferença é da empresa, né? Tributos recuperáveis não repassados, outra coisa. Quer dizer, quando você compra no mercado, tem lá um ICMS, não sei o que passa, não conheço muito, mas no final dá um crédito de ISS, por exemplo, ou de ICMS. Esses créditos são benefícios da empreiteira que, eventualmente, não colocou isso para reduzir o preço dela na proposta, mesmo porque elas estavam, vamos dizer, de acordo lá, tinha um acordo de empreiteiras para oferecer a proposta, a que ganhava não precisava se preocupar com isso, né? Expectativas de aditivo, todas tinham quando contratavam um projeto que não estava suficientemente definido. Outro problema foi a formação de cartéis. Quer dizer, o cartel só se forma se você cria condição para isso, né? Na época do CEGEM, eu acho que existiam cartéis, mas eles não funcionavam direito, porque você tinha 50 empresas de construção civil interessadas no teu projeto, né? Todas elas interessadas, porque era a Petrobras que estava comprando, elas queriam trabalhar para a Petrobras. Eventualmente,
acontecia algumas empresas se juntarem lá e fazerem... Tinha, mas era mais, isso não era estimulado pelo procedimento. O que eu enxergo é o seguinte: o procedimento de você fazer grandes projetos, você já limita pelo volume da contratação, você já limita o número de empresas que vai participar, né? Agora eu vou falar sobre a concentração, porque é importante, eu acho que esse é um dado importante. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Tem esse gráfico, mas tem um outro, que acho que aparece melhor. Você permite uma parte? Está na hora? É agora ou a parte? Não, está dando aqui, hein? No final, tudo bem. Final. Bom, aqui, ó, esse troço maior aí é 2009 e o menorzinho é 2013. Então, nós vemos que para 80% do dinheiro contratado pela engenharia, em 2009, em 2013 eram 32, em 2009 eram 32 empresas responsáveis por esse volume de contratação. Aí 2010 caiu para 17, 2011 para 14, 2010 e 2009, quer dizer, 10 empresas praticamente, 9 ou 10 empresas eram responsáveis por 80% da contratação da Petrobras. Isso é uma concentração formidável, porque você tem um universo de 300 empresas cadastradas capazes de fazer isso, e você só está trabalhando com 10. Né? Isso, quando você vai para 85%, quer dizer, um pouco mais, é um pouco mais também. Ó. Vamos pegar aqui 90% do valor contratado está distribuído por 14 empresas, ou 21 empresas, o que é muito. Né? Então, esse é um dado de concentração que é decorrente da forma de contratar e que promove, beneficia, favorece a formação de cartéis, porque você tem poucos parceiros, poucos adversários para conversar, né? E quem está, vamos dizer, o gestor que quer, vamos dizer, participar disso, ele tem poucas empresas para conversar também. Né? A gente está raspando aqui o problema da corrupção, né? E de manobras de mercado. Eu diria que nós precisamos proteger a companhia contra essas coisas que são normais no mercado. Não é normal uma empresa aceitar isso, mas é normal que o mercado tente, né, busque satisfazer os seus interesses de todas as formas possíveis. Então, isso existe e vai continuar existindo. Não vamos dizer que agora, depois da Lava Jato, depois da corrupção na Petrobras, que esse negócio acabou. Não acabou, não acaba nunca, não acaba no mundo inteiro e não vai acabar aqui. Então, a empresa tem que ter mecanismos de defesa. Né? Aí você tem duas coisas. Você tem o público interno, que está sujeito a tentações, a desvios éticos, etc. e tal. 80 mil funcionários, você não pode jurar que todos são santinhos, né? Pode acontecer. E, para isso, nós temos um código de ética, temos um programa anticorrupção, né? que tende a incutir princípios, né? e valores nos empregados da companhia. Então, vamos imaginar que todo mundo absorveu esses valores, todo mundo seguiu esses princípios, ninguém está roubando nada. Né? Estamos hoje uma empresa, todo mundo é santinho. Né? Mesmo assim, a Petrobras vai transferir para as empreiteiras um valor além do que devia, que são aqueles 30% ou 40% que nós falamos anteriormente. Porque vai acontecer tudo isso que nós falamos aqui, vai haver transferência de risco, vai ter incertezas e, por isso, vai ter aditivos e mudanças de projeto, enfim, uma série de... Aquele elenco todo que eu falei aqui vai continuar acontecendo. Vai favorecer a formação de um novo cartel, né? Porque são só grandes empresas, vai haver concentração de contratação, então isso aí não foi saneado. Né? Então, nós precisamos oferecer à companhia
um instrumento de defesa, né, contra isso. É o procedimento. Quer dizer, já não é mais a atividade individual de um gestor ou outro. Isso aí está superado porque todo mundo é honesto. Agora, mesmo sendo todo mundo honesto, a empresa está perdendo. Então, a sugestão, a recomendação, né, nessa área que eu estou trazendo é que a gente volte, que a Petrobras volte a ser integradora dos projetos. Não necessariamente de todos os projetos. Alguns projetos vão exigir o EPC, ok, vamos fazer um EPC porque é uma fábrica de conglomerado, não sei de que, nunca ouvi falar nisso, pô, tem aí umas empresas boas, eu vou fazer uma vez só. Ok, está justificado por outra forma. Mas não vou fazer refinaria por EPC, rapaz. Eu já fiz. Todo o parque de refino da Petrobras foi construído de outra forma. E era uma receita simples, objetiva, racional, né, de engenheiro. Era uma receita de engenheiro. Como é? Se o cara não faz projeto e não faz planejamento, ele não constrói nem uma casinha de cachorro. Ele não sabe o tamanho do cachorro, não sabe o material que vai usar, não sabe nada. Não constrói. Então, projeto e planejamento são as bases de qualquer empreendimento. E isso tem que ser controlado, é um ativo intelectual a ser controlado pela companhia, porque é interesse dela, né? Nós transferimos isso para as empreiteiras de EPC, para as EPCistas, né? Então, a sugestão, a recomendação que a gente faria para a Petrobras, obviamente quem sou eu para fazer uma recomendação para a Petrobras, mas eu estou trazendo é que a gente que a Petrobras volte a ser a integradora dos projetos. Eu acho que essa é a saída para essa ameaça que a gente tem, que a gente mantém, que a gente vai curar todo mundo dos males morais que assolaram a companhia, mas vamos manter um procedimento que traz tanto prejuízo quanto, ou mais, né? O prejuízo do EPC é muito maior que o prejuízo que foi dado pela corrupção, na minha opinião. Ele é responsável por pelo menos 60%, 70% dessa dívida que a gente tem aí, né? Volto a dizer, não tenho provas, mas tenho convicção. Bom, eu queria falar também sobre um outro assunto complementar, mas que não é desprezível, que é, na época do CEGEM, houve uma experimentação, nós vivimos uma situação muito parecida com a de hoje. Foi no início do governo Sarney, né? Nós estávamos negociando a dívida externa, então não se conseguia financiamento internacional, no exterior. O Brasil não conseguia dinheiro no exterior. As estatais eram proibidas de tirar financiamento nos bancos nacionais, BNDES e Banco do Brasil. Eu me lembro que eu era gerente de empreendimento naquela época e de 3 em 3 meses o nosso Serplan cortava o meu dinheiro, porque Brasília não liberava orçamento, era orçamento, né? Não era dinheiro, era orçamento, mas cortava o orçamento e a gente tinha que refazer tudo. Então era um horror, você não tinha dinheiro, você não tinha financiamento, a empresa estava sendo sangrada pelos subsídios, quer dizer, nós subsidiávamos a nafta, o gás natural, o álcool, o diesel, o óleo de combustível, tudo isso era subsidiado, o governo não dava preço, porque estava combatendo a inflação de... Todos os estatais não pagavam. Como hoje, né? Mas isso está igual. Mas o governo não pagava o que a Petrobras tinha direito, aí juntava lá uma conta petróleo, uma conta derivados, uma conta álcool, que não pagava nunca, né? Então a empresa não tinha dinheiro e tinha que chegar a 1 milhão de barris. Era 500 mil barris, era a meta dos 500 mil barris. Como é que ia chegar na meta sem gastar dinheiro? Então, o que tinha que fazer? Tinha que fazer coisa com menos dinheiro. Aí no CEGEM nós experimentamos, começou no meu empreendimento, experimentamos metodologias de otimização do projeto. Então, eram metodologias fora do quadrado aí, e que deram resultado. Eu vou mostrar aqui o que a gente fez naquela época. O Fernando até lembra, né, Leandro? O negócio de... Acho que foi feito em algumas plataformas lá. Eu nunca acertei essa experiência aí. Bom, isso aqui é
Alguém mexeu no tamanho do quadro e ele agora está fora. Mas isso aqui é o seguinte, projetos da Petrobras entre 86 e 91, tem vários aqui, sistema de compressão de pilar, centro de pesquisa, sites, enfim, uma série de projetos, Albacora fase 2, plataforma de enxova, sistema de Torguá. Aqui a execução física de cada um, quer dizer, não precisa ser feito desde o início, pode ser feito no meio do trabalho, no meio da obra, o ideal é fazer desde o início, né? Aqui quanto era o investimento aprovado para fazer, aqui qual foi a redução. Nós conseguimos uma redução de 537 milhões de dólares em 1,5 bilhão. Né? Isso numa época que a Petrobras ficava em cima do negócio, né? Quer dizer, o projeto era bom, estava bem feito, não tinha nada errado, mas uma otimização bem conduzida fora do quadrado da análise dos desenhos e da melhoria do projeto. Você comentava desenho, devolvia para a empreiteira, ela dizia, enfim, fora do comum. Seria um dos métodos, né? Poderia ser economicidade. Temos aqui o Zé Afonso, que está aí, naquela época ele trabalhou nisso também. Mas, então, depois disso, eu saí do empreendimento e fui ser assistente do Alfeu, né? Que era um diretor da Petrobras, e aí propus a ele, e em 91 foi criado, com a experiência do CEGEM, foi feito um programa nacional, que eu digo, um programa petroleiro, um programa de Petrobras, de otimização. Né? Ok. Funcionou durante 5 anos. Aí, um belo dia, o superintendente do CEGEM disse o seguinte, não, a Petrobras toda já internalizou a economia, todo mundo aqui vai fazer economia, não precisa mais do programa. Acabou o programa em 1996, né? E depois ninguém mais falou em economia. O importante é o seguinte, quando eu fui cedido ao Ministério de Minas e Energia, o ministro de Minas e Energia me pediu para participar de um grupo que estava revendo o Decreto 200 para gerar a Lei 8666. Naquela época, a ideia era pegar essa experiência da Petrobras e colocar como obrigatória. Ou seja, antes de contratar, como é que é? Antes de contratar, como é que tem que fazer? Você tem que ter um projeto básico, é obrigatório por lei, né? E você tem que ter orçamento. Então, esses são os dois condicionantes para você contratar uma obra no governo. Né? O que a gente estava propondo? Que você faça uma otimização permanente ao longo de todas as fases. Né? Nos Estados Unidos, o Departamento de Administração dos Estados Unidos, que regula todas as construções do governo americano, na ASA, tudo que você imaginar, né, do governo americano, é regulado por esse Departamento de Administração. Ele obriga, em todos os contratos, tem uma cláusula, eu vou mostrar ela aí, tem uma cláusula que obriga a fazer, no caso deles, é análise de valor, engenharia de valor. Então, lá eles obrigam, lá, a cláusula de... Todo mundo tem que fazer isso, e ainda mais, tem que estimular o contratado a fazer, dividir com ele o lucro, tem lá um monte de coisa nessa direção. Então, a ideia que a gente tinha era de colocar na Lei 8666 um inciso dizendo que antes de contratar você deveria fazer, né, a otimização do projeto. Isso tem um similar, completamente diferente, vocês me desculpem dizer isso, no novo Código de Processo Civil, né, em que você obriga, antes do juiz aceitar qualquer ação, hoje, você tem que passar pela mediação, por mediação. Eu sei disso porque eu fiz o curso de mediação extrajudicial. Hoje eu sou mediador na Câmara aqui do Rio de Janeiro e tem essa decisão. Quer dizer, isso aí o que é? É uma burocracia a mais? Não, isso aí dá qualidade ao julgamento. Né? Então, colocar na Lei 8666, que está sendo revista agora, o item estimulando os contratadores institucionais a fazer a otimização do projeto antes de ir ao mercado, me parece algo bastante saudável. Estamos terminando. Essa aqui é o que eu falei, o exemplo norte-americano. Estou trazendo aí, quem quiser checar, né?
está lá, Federal Acquisition Subpart tal, qual é, ele diz. No caso deles, qualquer coisinha tem que fazer. Né? O nosso caso podia começar, por exemplo, obras acima de 50 milhões ou 100 milhões. Eles não, eles começam com 150 mil dólares. Porque se o cara for comprar um carro maior, já vai ter que comprar uma frota de carro, ele vai ter que fazer análise de valor. No caso deles é engenharia de valor. Bom, então, eu não falei tudo porque está tudo aqui nesse livrinho que vocês receberam, né? Eu acho que quem tiver interesse nessa área pode ler. Essa é uma história completa da evolução dos modelos de gestão de obras na Petrobras, desde o CNP até agora. Então, as sugestões são essas. Primeiro, o modelo de gestão. O EPC deve ser uma exceção e não a regra como é hoje. Otimização de investimento, foi o que eu acabei de falar. Aplicação obrigatória. Aliás, a Petrobras, ela segue recomendações do IPA, e no IPA tem aquele negócio de VIP, Value Improvement Practice, mas que ninguém faz. Né? Quer dizer, é obrigatório para passar no FEL, lá no portão, é obrigatório, mas pô, eu fiquei lá, não vi fazer. Né? Defesa contra as manobras do mercado, isso é muito importante. Né? Temos que ter competitividade. Se você não tiver competitividade nos certames, você está perdido. Né? E quando isso se transforma numa regra para você, o negócio é o seguinte, na Petrobras não precisa ter competitividade. Está tudo dominado, vamos dizer assim. Democratizar a informação. Eu esqueci de dizer que nesses processos de otimização, quaisquer que sejam, você democratiza a informação porque você utiliza variadas formas de discutir o projeto com muitos atores. Então, todo mundo fica conhecendo o projeto. Se você pegar na época da contratação, quem conhecia o projeto da unidade de destilação, sei lá, da Abreu e Lima, era meia dúzia de gente lá do SEMPES e talvez lá a população Petrobras não conhece. Então, a transparência é muito baixa quando você não otimiza o projeto, porque a otimização envolve ideias de mais gente do que aqueles que participaram do projeto. Estimativas de custo. Não falei nada disso, vou falar rapidinho. No meu retorno à engenharia, as estimativas de custo para as licitações eram concentradas em um órgão, né, que não dava conhecimento nem ao superintendente, nem o dono da obra, lá, o gerente da obra, nem o gerente da obra sabia o valor da licitação antes da licitação. E os engenheiros lá da obra, ninguém sabia quanto custava nada. Se você perguntar quanto custa o metro cúbico de concreto, ninguém sabe. É mentira? Verdade. Ninguém sabe quanto custa o metro cúbico de concreto no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ninguém sabe. Antigamente, todo mundo sabia. Quanto é que custa tantos reais o metro cúbico? Então, custo é um segredo. E não precisa ser. Né? Nós tivemos um embate com o TCU, uma época, aí, durou anos. Né? Nessa época eu trabalhava em contato com o TCU. Nós tivemos um embate bravo, porque o TCU queria que a gente liberasse o preço. Né? Existem licitações no governo federal que o cara diz, o preço máximo é 1.000, quem me der menos, leilão reverso, quem me der menos que isso, ganha. É claro que aí todo mundo dá 999, 900, e alguém ganha. Também pode ser assim. Mas, quer dizer, isso significa que o custo não é, o preço, o teu preço, não é, se você tiver competitividade, o teu preço não é algo secreto. Né? É um preço estimado que você pode comprar por mais ou por menos. Né? A gente sempre comprava por mais. Né? Houve várias relicitações, porque a nossa estimativa era sempre abaixo do mercado. E aí você revisava a sua estimativa, o mercado baixava um tiquinho. Porque o mercado estava preparado para cobrar da gente o máximo. Né? Porque era o cartel. Então, descentralizar, não sei como é que está hoje, eu estou há um ano fora, descentralizar as estimativas de custo, como já foi no passado. Cada empreendimento é responsável pela sua obra, pelo seu custo, pelo seu prazo, pelo seu orçamento. Então, o que você tem que fazer? Tem que treinar as equipes dos empreendimentos e eles fazerem os seus próprios
orçamentos, logo que balizados, tal, controlados por uma equipe, etc., cheia de sabedoria, que vai ajeitar aqui e lá. Né? Combate aos cartéis. A forma de combater cartel primeiro, você ter você ter um orçamento confiável, né? E segundo, você utilizar o máximo de empresas possível, né? Então, para isso, você precisa mexer nessa parte de estimativa de custo, temos que saber quanto custam as coisas, né? E segundo, você tem que reduzir, aumentar o universo de empresa. Para aumentar o universo de empresa, você tem que reduzir o tamanho dos contratos, né? Os projetos, né? E você faça alguma coisa. Quer dizer, a Petrobras tem que fazer alguma coisa, ou seja, gerencia essa interface aí, porque hoje o que o empreendimento faz, 90% do que ele faz Tem um cara de empreendimento ali, não sei se eu vou falar besteira. Não, ele mede e paga. Não tem muito mais que isso, porque quem faz o subcontrato, quem faz a fiscalização é a empreiteira, né? Então, o projeto é empreiteira, né? Tudo é empreiteira. Então, o empreendimento realmente faz muito pouco, ele tem muito mais capacidade para fazer, né? E a revisão da lei das licitações, né, exemplo do que a gente, um bom exemplo americano, né, que eu acho que essa é uma sugestão para o TCU como veículo, né, nosso colega aqui do TCU, que seria um veículo para levar isso a Brasília, né, a exemplo do que fiz há 14 anos, 24 anos atrás, ver se agora cola, né, de repente tem justificativa em face desse ambiente que a gente está vivendo, tem justificativa para, né, fazer algo nessa direção ou em outra direção que permita a Petrobras, que permita que o mercado utilize mais as ferramentas de otimização, que são muitas disponíveis no mercado, né? Bom, era isso. Não sei se agora é a hora de perguntar ou mais tarde, né? Final, tá bom. Então, obrigado aí pela atenção de vocês.